Perceba que não está contraindo, isso não é contração, isso não é PPPPPP, não é. Ele literalmente está tremendo. Na maioria das vezes, isso acontece pós-infarto. Beleza? Você tem um infarto atrial, esse infarto lá no seu átrio desorganiza o nosso sino atrial, e aí há vários pontos onde acontece o início do potencial de ação. Esses pontos fazem com que o átrio literalmente ele fique tremendo. Então, vou mostrar os dois e perceba a diferença. Isso o átrio está tremendo? Não está. Ele está contraindo. Então você está vendo as ondas P's. Isso o átrio está contraindo? Lá no outro estava, aqui não está. Aqui o átrio está tremendo. Então, no flutter, há contração atrial. Na fibrilação, não há contração atrial. Como é que a gente visualiza isso? Olha nesse videozinho. Olha só. Cada pontinho amarelo desse que você está visualizando seria um potencial de ação que está acontecendo nos átrios. Perceba que o ventrículo, teoricamente, ele funciona de forma normal. O que não funciona é o átrio. Nesse caso, mais uma vez, o átrio não está contraindo. Ele está fibrilando, que é sinônimo de tremer, literalmente. Tá bom? Neste caso, e associado a um daqueles fatores, você cardioverte o paciente. Tá? Tem que cardioverter, associar, e sempre está associado, tá, gente? Sempre a pessoa está com pressão arterial baixa, ou ele está inconsciente, ou ele está com muita dor torácica, tá? Está dispneito, sempre está. E é isso que você visualiza. Perceba que nesse caso, ó, eu não tenho um flutter, eu tenho um tremor, uma fibrilação. Isso sempre cai nas nossas provinhas, hein? Porque isso é bem importante para você. Olhou para isso, flutter. Olhou para isso, fibrilação. Show de bola? Tá, olha para isso agora. Olha para o nosso D2 longo. Eu estou mostrando aquilo que te interessa, tá? Para a nossa discussão. O que você acha da frequência cardíaca desse paciente? Extremamente taquicárdico, né? Lembra que a distância entre os R's deveria ser o quê? De 3 até 5 quadrados, de 15 a 25 quadradinhos. Nesse caso, está 7, 8 quadradinhos. Então, você tem uma taquicardia. Beleza? É uma taquicardia atrial com reentrada nodal. Tá? Taquicardia atrial com reentrada nodal. Nesse caso, mais uma vez, você... aqui a gente não visualiza a onda P de pato também, tá? Aliás, a onda P de tatu. PQRS, 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 PQRS. Aí significa eu te falar o seguinte, que a mesma distância entre as ondas P's existe nas ondas R's. Beleza? É a mesma quantidade de quadradinhos, é a mesma distância. Então você tem uma taquicardia atrioventricular com reentrada nodal. A gente ouve isso. Taquicardia atrioventricular com reentrada nodal. Tá? Beleza? Como é que você visualiza isso lá no eletro? Bem, ou no videozinho, né? Desculpa. No videozinho você visualiza isso. Perceba que o esquema parece muito com o flutter. Então, essa boladinha amarela representa para a gente mais uma vez o potencial de ação. Ele não começa no nosso sino atrial e cada vez que ele é gerado,
despolariza o átrio ventricular. Então perceba, toda vez que ele é gerado, despolariza o átrio ventricular. Então, diferente do flutter que você teria 3 ondas P para cada QRS, você tem PQRS, 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 PQRS. Fechou? Deu certo? Então é uma taquicardia atrioventricular com entrada nodal. Bonitinho. Se você entendeu isso, ficou faltando para a gente a nossa taquicardia ventricular monomórfica. Que seria isso, ó. Dá uma olhada para esse eletro. Olha que beleza. Você fala, ó, isso aqui é ruim? Nu. O paciente que apresenta isso, ele tem alguns minutos para não ter uma parada cardíaca. Tá bom? Vê se você entende. Olha para lá. Você consegue ver QRS aí? Sim? Cada ondinha dessa é um QRS, certo? Compara esse eletro com esse aqui. Este primeiro é uma taquicardia ventricular monomórfica. E esse? Uma taquicardia ventricular polimórfica. Esse primeiro você cardioverte ou desfibrila? Cardioverte. E esse segundo? Desfibrila. Sim? Todo mundo está vendo a diferença disso, gente? Está vendo? Olha esse vídeo. A principal causa de parada cardíaca são os ritmos chocáveis, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem impulso. Além de prontamente iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, principalmente pelas compressões cardiotorácicas, quando disponível o desfibrilador, é super importante checar o ritmo e, quando chocável, proceder o quanto antes à desfibrilação ventricular. Como é que a gente faz o procedimento? Sempre com o peito desnudo, liga o desfibrilador, mantendo na carga máxima, que no caso desse aparelho é 360 joules. Solicitamos para quem estiver auxiliando colocar gel nas pás para evitar qualquer queimadura no paciente. Posicionamos então na região do ápice do coração e na região subclavicular esquerda, mantendo uma certa pressão sobre o tórax, a gente costuma brincar que é abraçando o coração. Iniciamos então a carga, o aparelho vai avisar quando realmente a carga estiver completa. Quando então a carga estiver completa, checamos se todos estão afastados do paciente, principalmente você, que é o socorrista, e todos ao redor. Procedemos então à desfibrilação com os 2 botões ao mesmo tempo. Logo após a desfibrilação, não é necessário checar o ritmo novamente e continuar então as manobras de reanimação com as compressões cardiotorácicas. Então perceba, pessoas, que no caso da desfibrilação, você vai fazer em 2 situações. Essa é a primeira. Que é uma essa é a primeira, que é uma taquicardia ventricular polimórfica. E essa que é a segunda, posso mostrar? Essa é a segunda, que é exatamente o que ele estava visualizando lá, a menina, que é uma fibrilação ventricular. Perceba que nesse caso da fibrilação ventricular, você não tem a menor ideia do que significa cada onda. É literalmente algo estranho que acontece. Você não sabe se é onda P, se é QRS, você não sabe. Normalmente, quando isso acontece, a pessoa tem, em média, 4 minutos de vida. Tá? Então é algo que tem que ser feito com uma velocidade bastante rápida. Então essa pessoa ela já está desacordada, essa pessoa está lá, você já está fazendo o RCP, então ela teve uma parada. E o coração dela está fibrilando. É uma fibrilação ventricular.
Perceba que a fibrilação atrial ela é menos perigosa do que a fibrilação ventricular. Significa que se o seu átrio parar de funcionar, o ventrículo ainda consegue bombear o sangue para todo o corpo. Se o ventrículo parar de funcionar, claro, você entende isso? Que não existe mais força ventricular para que o sangue circule pelo seu corpo. E aí, perfusão, que é a troca de oxigênio por CO2 pelas células, deixa de acontecer. Claro, hematose também. Show de bola? Então, o que você está vendo nessa brincadeira? Olha só, na taquicardia ventricular, a brincadeira é essa. Taquicardia ventricular. Alguma coisa aconteceu nos seus ventrículos. Essa alguma coisa, na maioria das vezes, é um infarto. E ali naquela região onde teve infarto, o feixe de rios ou as células de Purkinje começa a liberar potencial de ação de forma desorganizada. Beleza? Então, não tem mais a lógica que a gente discutiu até agora. Então, você vai ter QRS largos e ausência de onda P e ausência de onda P. Então, perceba que o seu QRS está muito largo. Então, nossa, eu tenho um QRS largo. Significa que eu estou tendo uma taquicardia ventricular. Isso é, dentre as coisas sérias que tem no coração, essa é classificada como a segunda mais importante. Então, taquicardia ventricular. Perceba que essa taquicardia ventricular ela pode ser monomórfica, que é o que você está vendo, ou pode ser polimórfica. Fechou? Então, essa é monomórfica ou polimórfica? E, claro, essa é polimórfica. Então, isso aqui está entrando em fibrilação atrial. Perdão. Está entrando em fibrilação ventricular. Então, ele está saindo da taquicardia e entrando na fibrilação. É como é. Mas perceba que ainda aqui você consegue visualizar o QRS. Está vendo aqui QRS? Está vendo minha mãozinha aí? Você consegue visualizar QRS? Tá? Agora você vai desfibrilar, então você consegue visualizar. E, para a gente finalizar essa discussão, fibrilação ventricular. Dá uma olhadinha nisso. Na fibrilação ventricular, você tem vários pontos no ventrículo que estão despolarizando ao mesmo tempo. O ventrículo, ele para de funcionar, ele começa literalmente a tremer. E claro que nesse caso, o sangue não está mais percorrendo o seu corpo. Então você está literalmente com uma parada. Então quando você fala assim, nossa, eu estou com ritmo sem pulso, significa que o sangue parou de percorrer pelo seu corpo, não existe mais perfusão. Claro que você sabe que perfusão é troca de oxigênio por CO2 ao nível celular. Sem oxigênio dentro da célula, sem ATP, morte celular, morreu a célula, morreu você. Show de bola? Bonitinho, pessoas. Tranquilo? Você acha que isso vai estar lá na nossa prova? Pode ter certeza. Não sei se é da primeira ou de segunda chamada, mas eu fiz as questões ontem. Não caiu. A desfibrilação não caiu. Só na cardioversão. E aí, qual é o problema se era um choque de cardioversão e se você desfibrilar? A pessoa que estava com um QRS normal pode entrar em fibrilação. Você mata a pessoa.